presidente Lula prometeu vetar o projeto de lei que diminui as penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Secretário executivo do Ministério da Previdência foi preso sob acusação de participar do esquema de desvio de dinheiro dos aposentados. Mesa diretora da Câmara cassou os mandatos dos deputados federais Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. A assinatura do acordo entre União Europeia e Mercosul foi adiada depois do pedido do governo da Itália para analisar melhor o assunto. Violência no Brasil custou quase R$500 bilhão nos últimos 10 anos no sistema público de saúde. A extradição ilegal de madeira cresceu 44% em áreas protegidas do Brasil, como terras indígenas e unidades de conservação. Calor e sujeira multiplicaram o número de escorpiões no país, que já registrou mais de 170 mil casos este ano. O governo da China aprovou a criação de uma proteína mais potente do que a carne, sem colesterol e prejuízos ao meio ambiente. A partir de agora, no Jornal das 22. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal prendeu na manhã de hoje o secretário executivo do Ministério da Previdência Social, Adroaldo Portal. Ele é alvo da nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga o esquema de fraudes no INSS. O senador Everton Rocha, que é vice-líder do governo do Senado, também foi um dos alvos de mandato de busca e apreensão da operação. A Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Sem Desconto que investiga um esquema nacional de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. A ação ocorreu com autorização do Supremo Tribunal Federal e foi realizada em 6 estados e aqui no Distrito Federal. Ao todo foram cumpridos 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares. Um dos alvos de mandados de busca é o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Em nota, o senador informou que recebeu a ação com surpresa, mas afirmou que se coloca à disposição para prestar esclarecimentos assim que tiver acesso integral à decisão judicial. Nesta fase da operação, o secretário executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, foi afastado do cargo e teve prisão domiciliar decretada. Após a operação, o ministro da Previdência, Volney Queiroz, determinou a exoneração de Adroaldo Portal do cargo. Ele, inclusive, é ex-chefe de gabinete do senador Everton Rocha. A Polícia Federal também prendeu o Romeu Carvalho Antunes, filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado como um dos principais articuladores do esquema. Outro preso é Eric Fidelis, filho do ex-diretor de benefícios do INSS, André Fidelis. Também foram detidos empresários e operadores financeiros investigados por participação direta no esquema de desvios. As investigações apontam que entre 2019 e 2024, aposentados e pensionistas tiveram valores descontados mensalmente de seus benefícios sem autorização. Os descontos eles apareciam como mensalidades de associações, mesmo sem que os beneficiários tivessem se filiado ou autorizado qualquer cobrança. Segundo a Polícia Federal, os desvios podem chegar a 6 bilhões e 300 milhões de reais. De acordo com a Controladoria Geral da União, as associações envolvidas afirmaram oferecer serviços e benefícios aos aposentados, mas na prática não tinham estrutura para isso. Ao todo, 11 entidades foram alvo de medidas judiciais e os contratos com aposentados e pensionistas foram suspensos. O caso veio à tona em abril, na primeira fase da operação, e provocou uma crise no Ministério da Previdência. À época, o então ministro Carlos Lupe pediu demissão do cargo. Ele foi inclusive substituído por Volney Queiroz, que até então ocupava a Secretaria Executiva da pasta. Em julho, o governo federal anunciou a devolução dos valores descontados de forma indevida de aposentados e pensionistas. O ressarcimento está sendo feito em parcela única, sem ordem de prioridade. O prazo para contestar os descontos foi prorrogado até o dia 14 de fevereiro do próximo ano.
A contestação pode ser feita por 3 canais oficiais, sendo o aplicativo ou site Meu INSS, pela Central 135 ou em mais de 5.000 agências dos Correios com atendimento assistido. A Câmara aprovou a cassação dos mandatos dos deputados federais Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. De acordo com a mesa diretora, a maioria dos membros votou a favor da perda de mandato dos parlamentares bolsonaristas. A mesa diretora da Câmara dos Deputados declarou a cassação dos mandatos dos deputados Alexandre Ramagem, do Partido Liberal do Rio de Janeiro, e de Eduardo Bolsonaro, também do mesmo partido, por São Paulo. O deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, elaborou os relatórios pela cassação dos parlamentares. Os pareceres foram aprovados por maioria de votos da mesa diretora. No caso de Alexandre Ramagem, o presidente da Câmara, Hugo Mota, cumpriu a ordem do Supremo Tribunal Federal. Ele foi condenado com trânsito em julgado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão em regime inicial fechado, por participação na trama golpista de 2022. O então ex-deputado Alexandre Ramagem deixou o país driblando a ordem da corte e está nos Estados Unidos. Ramagem chegou a encaminhar à Câmara um documento pedindo que a ordem do STF fosse desconsiderada. Já o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu o mandato por faltas. Eduardo Bolsonaro se mudou para os Estados Unidos em março, alegando perseguição política. O período de licença do parlamentar acabou em 20 de julho. Desde então, todas as faltas passaram a ser contabilizadas. Eduardo Bolsonaro acumulou 59 faltas. As decisões foram oficializadas no Diário Oficial da Câmara. De acordo com a lei, a mesa diretora pode declarar diretamente a cassação quando o deputado deixar de comparecer em cada sessão legislativa, até essa parte das sessões ordinárias da Casa, salvo licença ou omissão por esta autorizada, ou quando houver a perda ou suspensão dos direitos políticos. Em caso de condenação criminal, o artigo 55 da Constituição estabelece que a cassação deve ser aprovada por maioria absoluta de votos na Câmara, após o trânsito em julgado da ação, quando não existir mais possibilidade de recurso. Com isso, seriam necessárias 257 votos no plenário da Casa. A mesa diretora destacou que a cassação ocorreu tendo em vista que tanto Alexandre Ramagem de Eduardo Bolsonaro deixaram de comparecer na sessão legislativa subsequente a terça parte das sessões deliberativas da Câmara dos Deputados. Apesar de ter o mandato cassado, Eduardo Bolsonaro não está inelegível. Ele é réu no Supremo Tribunal Federal por suposta coação por articulação sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Como não foi condenado pela corte, ele perdeu o mandato por excesso de faltas. R$1 bilhão, esse é o valor gasto em 10 anos com internações hospitalares para tratamento de feridos por armas de fogo. Além de vidas perdidas diariamente pelo país, a violência cobra caro do sistema público de saúde. As internações por arma de fogo são mais caras do que as decorrentes de outras formas de agressão. É o que revela uma pesquisa divulgada pelo Instituto Sou da Paz. Na última década, o governo federal gastou mais de 56 milhões de reais por ano com hospitalizações de vítimas. Somente no ano passado, quase 16 mil pessoas foram internadas em hospitais públicos. O custo médio de cada internação chegou a R$ 2.680. Isso é 159% maior do que o gasto federal per capita em saúde, que foi de apenas R$ 1.033. Segundo o levantamento feito a partir de registros do Ministério da Saúde, a maior parte das hospitalizações decorre de agressões de terceiros, pouco mais de 77%. Já as lesões autoprovocadas são responsáveis por 3,5% das internações. Mesmo que o percentual seja baixo, entre 2022 e 2024, os registros de pessoas que tentaram tirar a própria vida mais que dobraram.
Em 2022, essa proporção correspondia a 1,5%, o que também gera um custo para os cofres públicos e exige atenção especial para a saúde mental e a urgência de políticas específicas. 14,6% das hospitalizações por violência armada decorrem de acidentes, enquanto 4,7% são de causas indeterminadas. Já outros tipos de agressão, como física ou por objetos cortantes, geram cerca de 80% menos gastos com internações do que armas de fogo. A pesquisa não inclui os gastos com atendimentos ambulatoriais, fisioterapia, reabilitação física ou acompanhamento psicológico após a alta hospitalar. Com um total de 556 milhões de reais gastos em 10 anos, daria para realizar mais de 10 milhões de exames de sangue completos, 4,5 milhões de radiografias de tórax, 74 mil sessões de quimioterapia para tratamento de câncer de mama e 1.700.000 ultrassonografias obstétricas. Ao analisar o perfil das vítimas, o levantamento também revela o triste cenário e os alvos da violência no Brasil. Proporcionalmente, pessoas negras são mais atingidas com arma de fogo do que pessoas não negras. Aproximadamente 89% são homens, 82% são pessoas negras e mais da metade tem entre 15 e 29 anos. Outros 23% estão na faixa etária de 30 a 39 anos. A maior taxa de internações está concentrada no Nordeste, que responde a 42% dos casos em 2024. À frente do Sudeste, com 33%. Somadas, as regiões Norte e Nordeste registram taxas de hospitalização mais de 2 vezes superiores à das demais regiões. Uma conta alta e recorrente que resulta num impacto psicológico incalculável. Valores que poderiam ser utilizados em outras frentes de saúde, mas que são roubados pela violência brutal que assola o Brasil. Veja a seguir. Presidente Lula diz que vetará o projeto de lei que reduz as penas de quem participou dos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. E nova pesquisa aponta o presidente na frente de todos os eventuais adversários nas eleições do ano que vem. O presidente Lula deu uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto, onde abordou vários assuntos como a aprovação no Congresso da dosimetria. O presidente disse que pretende barrar o projeto e acrescentou que considera inadequado alterar regras de punição antes mesmo do encerramento dos julgamentos no Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula concedeu um café com jornalistas no Palácio do Planalto, seguido de coletiva de imprensa. Durante a conversa, Lula abordou temas centrais da agenda política e econômica, como o PL da dosimetria, as investigações sobre fraudes no INSS e o cenário dos juros no país. O presidente esteve acompanhado de ministros da Fazenda, Casa Civil, Relações Exteriores e Meio Ambiente. Lula afirmou que vai vetar o chamado PL da dosimetria, aprovado pelo Senado na noite desta quarta-feira. O projeto reduz penas de condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado. Segundo o presidente, o processo judicial ainda está em andamento e não pode ser interrompido por mudanças na legislação penal. Lula disse que respeita o papel do Congresso Nacional, mas afirmou que, como presidente da República, considera o veto uma obrigação institucional diante de crimes cometidos contra a democracia brasileira. O Congresso tem o direito de fazer as coisas. Eu tenho no meu direito de vetar, depois eles têm o direito de derrubar o meu veto ou não. É assim que é o jogo. O presidente defendeu que todos os envolvidos nos atos golpistas sejam responsabilizados, incluindo financiadores. Lula também rechaçou a ideia de qualquer acordo político sobre o tema. Se houve acordo com o governo, eu não fui informado.
Então, se o presidente não foi formado, não houve acordo. Eu tenho dito já há algum tempo, eu não tenho dito agora, eu tenho dito que as pessoas que cometeram um crime contra a democracia brasileira terão que pagar pelos atos cometidos contra esse país. O PL da dosimetria segue agora para a sanção presidencial, com prazo de até 15 dias úteis para a decisão do Planalto. Outro tema abordado foi a nova fase da Operação Sem Desconto da Polícia Federal, que investiga um esquema nacional de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. Lula afirmou que todas as pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, serão investigadas. Questionado sobre possíveis ligações de investigados com pessoas próximas ao governo, Lula afirmou que não fará qualquer tipo de proteção. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Se tiver meu pai que já morreu, não. Sabe? Se tiver, o Haddad vai ser investigado. O Ricota, com essa seriedade, vai ser investigado. Porque é o seguinte, cara, sabe? Não é possível você admitir, num país em que milhões de aposentados ganham um salário mínimo, você ter alguém tentando se expropriar o dinheiro do aposentado, com promessas falsas. O presidente também afirmou que partes das investigações correm sob sigilo judicial e pediu responsabilidade no acompanhamento do caso para que as apurações ocorram de forma técnica e sem interferência política. Na área econômica, Lula voltou a comentar a política monetária e disse perceber sinais de que a taxa básica de juros pode começar a cair nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária. Apesar disso, o presidente afirmou que não fará pressão sobre o Banco Central. Lula declarou ter confiança total no presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e ressaltou a autonomia da instituição. Agora, o Banco Central tem autonomia. É importante lembrar que jamais eu farei pressão para que o Galípolo tome a atitude que tiver que tomar. É ele que tem que tomar a decisão. Eu espero que ele esteja cheirando o mesmo ar de desejo que eu estou cheirando agora. E se ele fizer isso, vai ser bom para ele, vai ser bom para mim, vai ser bom para o Brasil, vai ser bom para a indústria, vai ser bom para o desemprego, vai ser bom para o salário e vai ser bom para todo mundo. Segundo o presidente, uma eventual queda dos juros traria impactos positivos para a economia, com estímulos à indústria, ao emprego e à renda. Na semana passada, o Copom manteve a taxa Selic em 15% ao ano. Ao final da coletiva, Lula reforçou que o governo seguirá atuando em defesa das instituições democráticas, do combate a crimes contra o Estado e da responsabilidade econômica. Uma pesquisa da Atlas Intel, divulgada hoje, apontou que se as eleições presidenciais fossem realizadas hoje, o presidente Lula venceria todos os oponentes nos 2 turnos. Mesmo com vantagem significativa, o nível de rejeição do atual presidente continua alto. A Atlas Intel realizou um novo levantamento sobre possíveis cenários para o pleito de 2026. Assim como vinha acontecendo em simulações anteriores, o presidente Lula continua com vantagens significativas sobre candidatos da direita, tanto no primeiro turno quanto no segundo. Na simulação do segundo turno, em um confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro, o atual presidente alcançou 53% das intenções de votos, contra 41% do primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma diferença de 12 pontos percentuais. Brancos e nulos somaram 6%. Já no cenário testado de primeiro turno com a inclusão do governador Tarcísio de Freitas, Lula alcançou 48% das intenções de votos. A surpresa ficou para o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ficou à frente de Tarcísio com pouco mais de 21%. E na sequência aparece o governador paulista, que é um dos nomes preferidos para o embate contra Lula, com 15%. Outra simulação sem o nome de Tarcísio, apenas com Flávio e Lula, mostrou que no primeiro turno o petista melhora. O presidente somou 48% contra o senador, que subiu para pouco mais de 29%. No lugar de Tarcísio, apareceu Ronaldo Caiado, governador de Goiás, com apenas 7% das intenções de votos. Agora, na disputa de primeiro turno entre Lula e Tarcísio, sem a presença de Flávio Bolsonaro, Lula cresce significativamente, com quase 49% das intenções de votos, contra 28% do chefe de Estado paulista.
A pesquisa ainda montou uma lista sobre candidatos no qual os entrevistados não votariam de jeito nenhum. O nome de Jair Bolsonaro consta na lista. Mesmo inelegível e preso, o ex-presidente lidera o ranking de rejeição com quase 49%. Na sequência aparece o presidente Lula, com pouco mais de 47%, e Flávio Bolsonaro, que fecha o indesejado pódio com 45%. A pesquisa Atlas Intel ouviu mais de 18 mil brasileiros adultos entre os dias 10 e 14 de dezembro. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A nova pesquisa, apontando um amplo favoritismo do presidente Lula para conquistar a reeleição, prejudicou mais uma vez os negócios no mercado financeiro. Para piorar, o Banco Central divulgou um relatório apontando as dificuldades da economia com as famílias endividadas e com a dificuldade para pagar as contas. A mesma situação do governo federal. Com isso, a queda do dólar parou no meio do pregão e a moeda americana terminou o dia com a mesma cotação de ontem, de R$ 5,52. E a Bolsa de Valores não recuperou os 2 dias com fortes quedas. A alta foi de 0,38%, com quase 158 mil pontos. A greve dos trabalhadores da Petrobras ganhou adesão hoje nas plataformas da Bacia de Santos, no litoral paulista. Os funcionários da empresa aderiram ao movimento, que é total, no Rio de Janeiro. A greve dos petroleiros da Petrobras atingiu nesta quarta-feira a adesão total nas plataformas da Bacia de Campos, configurando uma das maiores mobilizações da categoria nos últimos anos. De acordo com o sindicato, as 28 plataformas localizadas na região estão paralisadas, com participação integral dos trabalhadores do sistema Petrobras. A entidade destacou que a Bacia de Campos concentra campos estratégicos da produção nacional, como Marlim e Roncador. O movimento grevista teve início na última segunda-feira e até o momento não há previsão para o encerramento da paralisação. Em situações como essa, é comum que a estatal adote esquemas de contingência, com equipes reduzidas, para manter operações essenciais e minimizar impactos na produção e no refino. Ainda assim, a paralisação amplia a pressão sobre a companhia, em um setor considerado estratégico. Embora já tenha sido o principal polo produtor de petróleo do país, a Bacia de Campos hoje ocupa a posição secundária em relação à Bacia de Santos, onde estão concentrados os grandes campos do pré-sal, operados majoritariamente por plataformas afretadas. Mesmo assim, a região segue relevante. Em outubro, produziu cerca de 750 mil barris de petróleo por dia, dentro de um total nacional superior a 4 milhões de barris diários, considerando também outras empresas do setor. Segundo o sindicato, a mobilização ganhou ainda mais visibilidade nesta quarta-feira, com a realização de um ato em frente ao portão de Cabiúnas, em Macaé. O protesto foi organizado como forma de cobrar avanços nas negociações com a direção da Petrobras, que, de acordo com os trabalhadores, seguem sem respostas concretas. A Federação Única dos Petroleiros informou que o movimento se expandiu e já envolve 9 refinarias. Após a adesão da refinaria Abreu e Lima e do terminal de Suape, em Pernambuco. A paralisação também alcança 13 unidades da Transpetro, 4 termoelétricas, 2 usinas de biodiesel e campos de produção terrestre na Bahia e no Rio Grande do Norte. A federação afirma que a pauta foi apresentada há mais de 3 meses e inclui reivindicações como a distribuição mais justa da riqueza gerada pela Petrobras, o fim das medidas para cobrir rombos nos planos de pensão de funcionários aposentados e a suspensão de desinvestimentos e demissões no setor de exploração e produção. Veja a seguir: a assinatura do acordo entre a União Europeia e Mercosul deve ser adiada depois do pedido do governo da Itália para analisar melhor o assunto. E a extradição ilegal de madeira cresceu 44% em áreas protegidas do Brasil, como terras indígenas e unidades de conservação. A extradição ilegal de madeira cresceu 44% na Amazônia.
Os exploradores decidiram sair de suas terras, onde os recursos são cada vez mais escassos, e procurar as áreas de conservação onde existem mais árvores. O maior número de imigrantes rumo ao território verde é no Mato Grosso. Imagens de satélite comparadas às autorizações de exploração emitidas pelos órgãos ambientais identificaram um aumento de 44% na extração ilegal de madeira. Isso significa que cerca de 1/3 de todo o território explorado sem autorização ocorreu dentro de áreas protegidas. Entre agosto de 2023 a julho de 2024, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima foram os estados mapeados pela rede Cimepex. O levantamento apontou que a exploração em imóveis rurais, embora correspondam a 53% do total registrado, teve uma queda de 39%, o que revela uma migração significativa e preocupante. Nas terras indígenas, a atividade ilegal aumentou 24%. Nas unidades de conservação, subiu para 184%. Nos assentamentos rurais, o aumento foi de 66%. Isso significa que a retirada de madeira de áreas que deveriam ser blindadas em Mato Grosso, Amazonas e Pará tem ocorrido devido à falta de recursos nas áreas privadas. Além do dano ambiental, comunidades indígenas, ribeirinhas e extrativistas que dependem da floresta para obter alimento e renda estão entre os mais afetados. De modo geral, no período analisado, a extração de madeira em florestas nativas na Amazônia teve uma redução de 10,5% em relação ao estudo anterior. Pouco mais de 327 mil hectares explorados, sendo que 69% foram autorizados pelos órgãos competentes, o que equivale a uma queda de 6% da atividade. Já entre os cortes ilegais, que correspondem a 31%, houve uma redução de 19% na área. Mato Grosso concentra 58% do total da exploração madeireira legal e ilegal. 6 dos 10 municípios e áreas protegidas onde foram encontradas as maiores áreas de extração não permitida, sendo 4 terras indígenas e 2 unidades de conservação. O estudo chama a atenção ainda para a entrada do Amazonas na segunda posição dos estados com maior atividade madeireira, antes ocupada pelo Pará. Para os pesquisadores, o estado amazonense possui a maior área de floresta sem nenhuma finalidade, seja para unidade de conservação ou local de turismo ecológico, o que facilita invasões, grilagem de terras e a extração ilegal de madeira. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, pediu um prazo maior ao governo brasileiro para analisar a assinatura de um acordo entre a União Europeia e o Mercosul. O presidente Lula não quer, mas o presidente da França, Emmanuel Macron, também insiste em impedir o plano. Em meio à reunião do Conselho da União Europeia para discutir o acordo com o Mercosul, agricultores franceses com mais de 150 tratores congestionaram as ruas do centro de Bruxelas, na Bélgica, para protestar contra a política agrícola do bloco europeu, em especial contra o acordo com o Mercosul. Os manifestantes queimaram pilhas de pneus e atirando batatas e entraram em confrontos com a polícia. Os ruralistas europeus afirmaram que o tratado prejudica os setores agrícolas, principalmente os de carne bovina, aves, açúcar e soja. O encontro entre os líderes dos 27 países membros é considerado decisivo para uma eventual assinatura do acordo. Na reunião, o presidente francês Emmanuel Macron reafirmou o posicionamento contrário do país ao acordo comercial entre os blocos, sem outras garantias para os agricultores. Durante a semana, Macron já havia antecipado que a França faria oposição contra qualquer tentativa de forçar a adoção do pacto. Agora, o movimento ganhou ainda mais força com o apoio da Itália e por formar os requisitos mínimos para bloquear a assinatura.
A nova postura dos países europeus não agradou ao presidente brasileiro Lula, que ainda durante a indecisão da premier italiana se iria contra ou não a assinatura, pediu que os dois países assumissem a responsabilidade e votassem a favor. Além disso, o presidente Lula subiu o tom ao falar que se o acordo não for assinado agora, ele não será mais concluído em seu mandato. Agora, com o anúncio da oposição italiana, o presidente Lula ligou para a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Eles conversaram por telefone com o objetivo de destravar o acordo entre os blocos. Na conversa, a primeira-ministra disse que sofre um impasse dentro do próprio parlamento por conta dos agricultores italianos e pediu um prazo de 1 mês para assinar o acordo. A conclusão do tratado estava marcado para ser assinado no sábado em Foz do Iguaçu, no Paraná, pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pode não acontecer. Isso porque Ursula afirmou a líderes do bloco que a conclusão do acordo foi adiada para janeiro. Pelo menos 3 pessoas morreram e várias ficaram feridas após um ataque da Ucrânia contra o território da Rússia. De acordo com o governo Kiev, os disparos foram feitos com drones que também atingiram o navio inimigo. O Serviço Nacional de Emergência da Ucrânia informou que andares do edifício foram queimados e que algumas pessoas foram resgatadas dos andares superiores. 3 pessoas tiveram de receber tratamento devido aos ferimentos. O ataque provocou também cortes temporários de eletricidade em toda a região e danificou um estabelecimento comercial. Segundo a Força Aérea Ucraniana, a Rússia lançou 69 drones contra a Ucrânia durante a noite, tendo as suas defesas aéreas abatido 57. Moscou também atacou Odessa durante a noite de terça-feira, provocando um grande incêndio em armazéns com eletrodomésticos. Apenas um dia antes, as infraestruturas energéticas da cidade foram alvo de ataques russos. Os trabalhadores do setor de energia restabeleceram o fornecimento de eletricidade a milhares de famílias na última terça-feira. Desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia, em 2022, a Rússia tem atacado as infraestruturas energéticas ucranianas, causando cortes de energia em todo o país, especialmente durante o inverno, deixando milhões de ucranianos sem eletricidade e aquecimento. As forças ucranianas continuam a contra-ofensiva em Kupiansk, na região de Kharkiv, no nordeste do país. O porta-voz do Grupo de Forças Conjuntas da Ucrânia, Viktor Trehubov, disse que as tropas de Kiev estão a limpar a área e a evitar envolver-se em combates urbanos. De acordo com Trehubov, entre 100 e 200 soldados russos permanecem cercados em Kupiansk a partir de segunda-feira, com a capacidade limitada do seu comando para fornecer apoio. Segundo as autoridades da Ucrânia, os russos ainda recebem alguns fornecimentos de drones, mas não podem sobrevoar certas áreas e, quando fazem, a sua capacidade de carga é limitada, enquanto as entregas ocasionais também expõem as posições russas às forças ucranianas. A Venezuela solicitou uma reunião em caráter de urgência com o Conselho de Segurança da ONU para discutir as ameaças do governo norte-americano ao país. Na última quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou o bloqueio total dos navios petroleiros sancionados que entram e saem do território da Venezuela. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que conversou com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, e a reunião acontecerá no próximo dia 23 de dezembro. O governo venezuelano denunciou as ameaças que Washington vem fazendo contra o país sul-americano, de forma frequente nos últimos dias. O ditador da Venezuela criticou as declarações de Donald Trump, que teria afirmado que o petróleo, os recursos naturais e o território venezuelano lhe pertencem. O líder venezuelano afirmou que tais declarações violam o direito internacional e pediu que sejam categoricamente rechaçadas pelo sistema das Nações Unidas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu o alívio das tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela. O Brasil e o México pediram moderação diante da escalada das ações dos Estados Unidos em relação à Venezuela. O presidente Lula pediu paz na região e se colocou à disposição para contribuir com conversas entre os países. Falei para o presidente Maduro que se ele quisesse que o Brasil ajudasse alguma coisa, ele tinha que dizer o que ele gostaria que a gente fizesse. E disse ao Trump, se você achar que o Brasil pode contribuir, nós teremos todo interesse de conversar com a Venezuela e conversar com vocês, conversar com outros países, para que a gente evite um confronto armado aqui na América Latina e na nossa querida América do Sul. Já a líder mexicana, Claudia Sheinbaum,
solicitou diálogo e pediu para que a Organização das Nações Unidas agisse para evitar violência na Venezuela. Na semana passada, os Estados Unidos apreenderam um navio petroleiro na costa da Venezuela. Na última quarta-feira, o embaixador da Venezuela na ONU classificou o ato como roubo e pirataria. Ainda não está claro como o bloqueio será imposto na prática. Também não há detalhes se o governo americano usará a guarda costeira ou forças militares para interceptar embarcações. Nos últimos meses, os Estados Unidos deslocaram milhares de soldados e quase uma dúzia de navios de guerra para a região, incluindo um porta-aviões. Na semana passada, o republicano disse que os Estados Unidos se prepararam para ações terrestres no país sul-americano. O americano afirmou que os dias de Maduro no poder estão contados. A Casa Branca acusa Nicolás Maduro de liderar o cartel de Los Soles, considerado organização terrorista pelos Estados Unidos. Já a Venezuela nega a existência do grupo e classifica as acusações como ridículas. Veja a seguir, o governo da China aprovou a criação de uma proteína mais potente do que a carne, sem colesterol e prejuízos ao meio ambiente. E o calor e a sujeira multiplicaram o número de escorpiões no país, que já registrou mais de 170 mil casos este ano. Os casos de picada de escorpião aumentaram no Brasil, principalmente nas regiões mais quentes do país. Só neste ano foram registrados mais de 173 mil casos, com 200 mortes. O escorpião, um animal que antes era mais comum em áreas rurais, hoje aparece com frequência em bairros urbanos. Aqui no Brasil, o aumento no número de casos acende um alerta, principalmente em regiões mais quentes e também com o acúmulo de lixo e entulho. E um dos principais fatores da questão de aumento de casos e até avistamento é a questão da degradação. O déficit, do ambiente no qual ele é original está se acabando, então está diminuindo, está aumentando o déficit, está aumentando a degradação, está aumentando o desmatamento, e aí eles procuram abrigo, e o abrigo são as nossas casas. O lixo acumulado no fundo dos quintais. Um dos principais alimentos dos escorpiões são as baratas. Então, quando tem alimento que vem do lixo, aumenta também a procura do predador, e o predador é o escorpião. Expansão das cidades em meio ao ambiente rural, ao ambiente mais arborizado, poucas árvores, acaba implicando diretamente de aparecimento de escorpião. Esses animais aparecem com mais frequência nos meses mais quentes, de setembro até fevereiro, nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Já no norte e no nordeste, as regiões mais quentes do país, os escorpiões costumam aparecer o ano todo. A sua picada é fatal e os acidentes podem ser leves, moderados ou graves. Geralmente, os casos de acidente de escorpião, atingindo o sistema nervoso, ele vai ter problemas locomotores, de fala, mas tudo isso resolvendo com o soro anti-escorpiônico em tempo hábil, consegue se resolver. A doutora Lúcia Awad explica como podemos evitar o aparecimento de escorpiões. Tem que se manter o local limpo e organizado. Mantenha quintais e áreas externas sem folhas secas, sem entulhos, madeira, lixo. Evite o acúmulo de materiais de construção. O uso de telas em ralos, soleiras e veda-portas em paredes e pisos também é recomendado. Cuidado com objetos. Sacuda roupas, sapatos, toalhas, roupas de cama antes de usá-los. Em caso de acidente, procurar atendimento o mais rápido possível. Leve o animal, se possível, junto à unidade de saúde para posterior reconhecimento e identificação do inseto, pois pode ajudar no tratamento. Um estudo realizado pela Câmara Brasileira do Livro mostrou que o mercado da leitura gera 70 mil empregos diretos no país, além de ter mais de 50 mil empresas registradas na área editorial. Nos últimos 3 anos, o total de postos de trabalho no mercado editorial permaneceu praticamente estável.
com variação de apenas 1%. Isso se explica pelo perfil do setor, em que 83% dos CNPJs são microempresas e quase 60% das editoras e livrarias são formadas por apenas uma pessoa. O comércio varejista lidera a geração de empregos, com a maior concentração de vagas na região Sudeste, responsável por 56% do total. Em 2025, o setor do livro estava presente em 2.495 municípios brasileiros. O levantamento foi realizado em parceria com a Analytics Valuation Reporter Insights, a partir do cruzamento de informações da Receita Federal, do Ministério do Trabalho e do IBGE. A Câmara Brasileira do Livro representa todos os segmentos do mercado editorial e organiza eventos como o Prêmio Jabuti e a Bienal do Livro. Segundo a presidente da instituição, Servane Matos, o estudo permite enxergar com clareza a dimensão e diversidade do setor editorial e livreiro no Brasil, algo que é fundamental para orientar o planejamento do mercado do livro no Brasil. Depois de 2 anos em queda, a produção científica brasileira voltou a crescer em 2024, com a publicação de mais de 73 mil artigos. O número representa um avanço de 4,5% na comparação com o ano antes. Apesar disso, a ciência brasileira ainda precisa aumentar sua produtividade para recuperar o patamar anterior às quedas. Em 2021, foram 82.440 artigos científicos publicados. O levantamento também mostra aumento expressivo na quantidade de pesquisadores brasileiros que publicaram artigos na última década. Em 2004, eram 205 autores a cada 1 milhão de habitantes. Já no ano passado, essa proporção quase quintuplicou para 932 por milhão. O relatório é feito a partir da Scopus, a maior base de dados de literatura científica, revisada por pares do mundo, que inclui mais de 100 milhões de publicações editadas por cerca de 7 mil editoras nas áreas de ciência, tecnologia, medicina, ciências sociais, artes e humanidades. Já a análise por áreas mostra que as ciências da natureza seguem como as que mais publicam no Brasil, seguidas pelas ciências médicas. No entanto, o maior aumento em 2024 foi verificado entre os artigos de engenharias e tecnologias, cerca de 7,1%. O relatório também verificou a variação da produção de 32 instituições de pesquisa brasileiras que publicaram mais de 1.000 artigos em 2024 e verificou crescimento em 29 delas, com destaque para as Universidades Federais de Pelotas, de Santa Catarina e do Espírito Santo. Na outra ponta, as 3 instituições com diminuição na produção de artigos foram a Universidade Federal de Goiás, a Universidade Estadual de Maringá e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Comissão Nacional de Saúde da China aprovou a criação de uma proteína com muito mais valor para a saúde do que a carne. Além disso, é um ingrediente alimentar com menor impacto ambiental. Muitos chineses já estão comendo. O fungo foi descoberto por volta de 1967 e passou a ser comercializado como alimento humano, 1000 vezes mais eficiente do que a carne tradicional. O ingrediente aprovado provém do fungo Fusarium venenatum. Os pesquisadores transformaram o fungo em uma superproteína que imita o sabor da carne, é mais fácil de digerir e cresce em velocidade recorde. A produção será feita pela empresa de biotecnologia Fushine Bio, que recebeu autorização para fabricar até 200 mil toneladas por ano. A microproteína é cultivada em tanques fechados por fermentação de biomassa, utilizando água e fontes simples de carbono, como a glicose. Esse processo é diferente da pecuária, pois não exige grandes extensões de terra, pastagens ou muito menos antibióticos. Além disso, reduz drasticamente o consumo de água e as emissões de gases do efeito estufa. Uma das principais precauções em relação à sua aprovação era o valor nutricional. No entanto, essa proteína é considerada completa pelos especialistas, pois contém aminoácidos essenciais, alto teor de fibras, baixos níveis de gordura e zero colesterol.
Sua textura naturalmente fibrosa permite que imite a carne, tornando-a ideal para o preparo de produtos como nuggets, almôndegas e bifes vegetarianos, entre outros. A proteína já está sendo comercializada em alguns países. No entanto, a China optou por estabelecer critérios nacionais detalhados para garantir o máximo de segurança à população, especialmente para crianças e gestantes. Autoridades italianas anunciaram a descoberta nos Alpes italianos de centenas de metros de pegadas de dinossauros. Os pesquisadores fizeram testes e perceberam que os animais passaram pela região há mais de 200 milhões de anos. Os Alpes italianos escondiam centenas de metros de pegadas de dinossauros com mais de 200 milhões de anos. A descoberta ocorreu em setembro pelo fotógrafo de natureza Hélio Della Ferreira, que avistou os vestígios em uma encosta rochosa no Parque Nacional Stelvio. Ferreira contatou o Museu de História Natural de Milão, que reuniu uma equipe de especialistas para estudá-las. Os dinossauros de Stelvio eram muito semelhantes a este plateossauro montado aqui no Museu de História Natural de Milão. Eram bípedes, com pescoços longos e cabeças pequenas, herbívoros que caminhavam em grandes manadas, como vimos e confirmamos com as pegadas recentes descobertas. Os maiores indivíduos chegavam a medir 10 metros de comprimento e pesar até 4 toneladas. As pegadas estão localizadas em uma encosta quase vertical, mas quando os dinossauros habitavam a área, era um pântano que se estendia por centenas de quilômetros em ambiente tropical. As pegadas foram cobertas por sedimentos que as protegeram, mas com a elevação dos Alpes e a erosão da encosta, acabaram expostas novamente, revelando uma das maiores coleções de pegadas de dinossauros em toda a Europa. Uma oportunidade única para estudar a evolução dos animais e seu ambiente ao longo do tempo. Esta edição fica por aqui. Uma ótima noite. Uma boa noite para você e até amanhã.